Igor. Olá, pessoal. Vocês já se perguntaram como aqueles modelos de machine learning têm um impacto na tua vida, dependendo da data que você utilizar para treinar teu modelo? Como dependendo da data e as features que você usar para você fazer o treino do teu modelo, ele vai ter um impacto do como ele vai tomar uma decisão ou tomar uma decisão que impacte tua vida positiva ou negativamente? Porque pode ser que aquela feature ela traga um ponto que ele segmente grupos de mercado e dê prioridade a certos grupos de mercado com relação a outros. Então, essa parte de Machine Learning chama-se Ethics AI, ou Machine Learning ético traduzido para o português. O que faz o Machine Learning ético? Não é mais de você ter a preocupação na tua análise exploratória que teus dados eles tenham, primeiro, entender qual que é o comportamento dos teus dados e como cada feature ela tem um impacto dentro da tua data total, que dados têm maior relevância que outros, e a gente também, isso é muito relacionado na análise PCA, é principalmente a gente entender que o nosso dado ele vai determinar não só que modelos a gente vai usar, como esse modelo ele vai se comportar. E ao ele se comportar de forma A ou B, ele vai ter um impacto. Óbvio que vai ter um impacto. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas antes de implementar um modelo de machine learning ético. Então, a gente pensa nesses parâmetros. E a Microsoft, a nossa gigante, que ela tem a foco dos clientes dela, é especialmente aqueles clientes que têm que são grandes, são empresas do varejo, tem dos 2.000 empregados para cima, 5.000, no geral, né? E como eles são geralmente governos e empresas muito grandes, eles têm um problema que eh, a quantidade de clientes é muito maior, e se os clientes tiverem alguns problemas com os modelos deles, o impacto econômico é maior. Então, o que eles se preocuparam fazer por uma questão mais de não levar processos, uma questão meramente econômica, né? Eles fizeram protocolos de machine learning ético. Então, assim, primeiro, o que seria um machine learning ético? A gente está vendo aqui que a Responsible AI é basicamente a gente se fazer responsável de como o modelo é feito. Então, do mesmo jeito que você compra um brinquedo, um produto, ele vem com defeito e o fabricante tem que te trocar, a gente, ao fabricar uma IA e essa IA ter algumas falhas que impacta dentro de uma vida de uma pessoa, por exemplo, numa análise de crédito, a gente tem que ter a necessidade e a sensatez de ir lá e mudar o modelo e remodelar o modelo de um jeito que seja justo para todo mundo, né? E não só um fato de que seja justo, um fato de justiça, é um fato também que aquela pessoa que vai ser afetada, ela é amparada por um conjunto de leis. E esse conjunto de leis dentro do Brasil é a Constituição Federal, e também dentro, aí tem a LGPD, no nosso conjunto de leis, que, em teoria, nos protege de que nossos dados pessoais sejam mal usados, que nossos dados pessoais sejam mal utilizados. Então, essa questão é uma questão que a gente traz muito à tona. Então, a gente vendo nessa primeira figurinha aqui, que é importantíssima, a gente entende que tem alguns pontos necessários, que tem 4 pontos bases e 2 camadas. Então, na nossa primeira camada base, tem 4 bloquinhos. Que são os bloquinhos? Primeiro vem fairness, ou seja, que os modelos têm que ser justos, né? Então, como eles têm que ser justos, você tem que fazer uma análise exploratória de dados, no qual suas features sejam analisadas e ver qual que é o impacto de cada feature dentro do teu modelo. E se, por exemplo, eu tiver um modelo de análise de crédito e esse modelo utilizar a orientação sexual da pessoa, então geralmente se utiliza homem e mulher, mas se a gente for por LGBTQIA+, aí vai entrar muito mais opções. Mas o que acontece nessas opções? Teu modelo vai entender que, por exemplo, por condições dialéticas históricas, condições materiais, mulheres elas tendiam a ter menos contas bancárias. Que não significa porque eram menos confiáveis, é por uma questão social que é correlacionado a práticas que priorizavam o homem perante a mulher, o que é chamado curto grossamente como machismo. Mas é uma questão sim que é muito necessária a se ver a parte de dados, né? Então, o que acontece? Quando a gente analisa os dados e vê que, olha, meu problema é que eu quero dar crédito às pessoas, talvez essa questão da análise da sexualidade perante a pessoa não seja tão interessante assim, nesse caso. Porque você quer vender para o mercado. E aí você quer ver quem vai te pagar aquele cartão
e que não vai te pagar. Então, como o teu objetivo, que a pessoa é boa, má pagadora, não tem que ver com a pessoa ter sexual, sexo B ou C. Tem a ver mais com a questão de que a pessoa pague suas contas. E claro que a gente entra em questões sociais, que eu não vou me profundizar aqui, que eu acho que em outras oportunidades valeria a pena, mas é uma questão muito importante. Então, assim, a questão de fairness, num sistema político, jurídico, se você entrar com modelos de machine learning para tomar decisões jurídicas, eles podem pegar e fazer decisões que viabilizem que certas pessoas peguem mais condenas que outras. Já aconteceu em Alabama. Eles trataram de implementar um modelo, mas o modelo colocava mais presas pessoas com certa cor de pele. Que assim, eu vou estar muito café com leite aqui no YouTube, porque o YouTube, sabemos as políticas que o YouTube tem e eu estou começando. Então, a questão do fairness é que os modelos sejam justos e não discriminem um grupo social por uma característica que esse grupo tenha. Tá? Então, assim, segundo ponto, a responsabilidade é a segurança. Se esse modelo é seguro e você consegue seguir ele, é crackable. Então, esse é outro ponto que ele faz. Se eu tenho um modelo que ele impacta um grupo social, não é um modelo seguro, não é um modelo que ele vai ter um impacto social, um impacto na vida das pessoas, que vai colocar em perigo a segurança delas. Então, a gente tem que entender que esse modelo ele tem que ser seguro para as pessoas. Também, isso já vem colocado com um terceiro ponto, que é muito mais importante também, a questão da privacidade e segurança. Então, quando a gente fala de privacidade, a gente está falando que dentro da nossa análise exploratória, dados como CPF, endereço da pessoa, coisas informações que ela consiga colocar essa pessoa em um estado de fragilidade perante uma situação, não seja, o modelo não faça isso. Coloco um exemplo. Teve alguns modelos recentemente que as empresas fizeram um REG com um modelo, e você, através de um plano de comando, conseguia extrair dados sensíveis de uma pessoa. E através desses dados, as pessoas, claro, que fizeram coisas erradas, que terminou prejudicando aquele grupo de pessoas. Então, a gente tem uma coisinha na análise de dados que é mascaramento de dados. Basicamente, tu coloca dados fictícios perante aqueles dados sensíveis para as pessoas não terem acesso. Então, os departamentos, por exemplo, de bancos, que tem um modelo que se preocupa pelos dados, ela maquia o dado, por exemplo, coloca de outro jeito. Para a pessoa não ter acesso àquele dado que aquela pessoa está fazendo, vai que um funcionário está buscando o que a ex-namorada está fazendo, e isso seria uma situação muito ruim. Então, tem a questão da inclusividade como seguinte ponto. Ou seja, nenhum grupo social pode ficar por fora por eles terem um sexo, religião, alguma coisa, que é uma característica deles que afete principalmente a questão da inclusividade. Isso tem impactos seríssimos dentro do negócio. Por quê? Porque ao você colocar uma feature lá que discrimina um grupo social, você pode também estar desperdiçando clientes que poderiam te trazer um lucro muito maior. Então, essa questão de inclusividade é muito importante quando a gente trata com dados de pessoas. Então, a gente sempre pensa quando a gente faz nossa análise exploratória de dados. Meu modelo, ele não discrimina ninguém? É um modelo inclusivo? E esses 4 pontos são a base de machine learning, são a base de um modelo robusto, ético. E aí você ter bem cimentado esses modelos, ter um conhecimento dos seus dados muito bom, você consegue eh, fazer principalmente que o teu modelo seja transparente. Um problema que a gente tem muito no machine learning é o problema de caixa preta. O problema de caixa preta é basicamente se você não sabe o que está acontecendo no teu modelo. Mas isso geralmente acontece porque você não tem uma análise de dados muito boa. Ou você não fez, simplesmente. Ao isso acontecer, a gente tem uma transparência muito baixa dentro do nosso modelo. E eles não são auditáveis. À medida que você tem o problema de caixa preta, você tem modelos não auditáveis. E aí, quando você leva um processo de banco, um processo por parte de um sistema de justiça, você vai ter que ser obrigado a retirar aquele modelo, porque ele está afetando e afetou a vida de uma pessoa. Porque você não vai conseguir explicar por que você toma aquela decisão. E lembremos que dentro do mundo corporativo, você explicar por se você tomou uma decisão e por quê é muito importante. Então, são pontos que vêm
dessa questão. E aí a Microsoft nos traz para a gente que o modelo tem que ser interpretável, ou seja, a gente tem que interpretar o modelo, a gente tem que entender que o modelo, a gente tem que bater o olho no modelo e entender porque ele funciona daquele jeito. Só que a gente faz isso com uma análise de dados muito bem feita, uma análise exploratória de dados muito bem cimentada. Então, a gente tem precisa debugar no nosso modelo, entender como ele funciona, fazer engenharia inversa muitas vezes, para ver se ele realmente está seguindo o que a gente quer. Tem que ser um modelo que tenha feedback humano. Então, model with human return, ou seja, um modelo que o humano tem que colaborar para, eh, para que esse modelo seja eh, confiável. E você seguir as regras regulatórias de compliance. Também tem outros pontos aqui, como interpretar teu modelo, que esse modelo você tem que saber explicar teu modelo, porque ele funciona assim ao detalhe. É, você tem que testar teu modelo com data do mundo real, ou seja, data de que fato você vai usar em produção. É, a visualização de um dashboard tem que te mandar um retorno muito rápido de que falhas ele pode dar, o que falha ele está dando em determinado momento. Então, são coisas que nos trazem. Então, aqui eles trazem algumas ferramentas também que a gente pode utilizar para esse tipo de fim. Então, a parte de fairness também, o que é fairness, que seja justo. Então, é, Disparity Model in Performance. Então, que assim, a performance do teu modelo, ele vai ser, assim, tem impacto à medida que ele seja justo ou não. E claro que assim, eles usam vários aqui, e que você tem que, quando usa qualquer método de avaliação de modelo, você tem que ver que a precisão, a taxa de erro, ela siga com o ponto de ter o modelo ele ser justo, né? E na seleção de clientes, né? Você precisa fazer uma análise causal. Então, quando você faz uma análise de exploratória de dados, você tem uma cultura de data-driven, e na tua análise exploratória de dados você vê o impacto de cada feature em cada parte do teu negócio e do teu modelo, consequentemente. É, os erros, como a gente consegue identificar eles, entender teus datasets, que é aí puramente a análise exploratória de dados, e fazer uma análise de causalidade CQ. O que aconteceria se isso acontecesse? O que aconteceria se esse cenário se torna real? Então, o modelo de What If é um modelo importantíssimo a gente utilizar. É um modelo importantíssimo a gente se basear, né? Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente faz nosso modelo. Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma excelente jornada no seu mundo de dados e dentro das suas empresas.